Oi, crianças, boa tarde. Hoje nós vamos, então, na nossa aula de geografia, nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro didático Aprender Juntos. E nesse capítulo 5, nós vamos, nessas duas primeiras partes que vamos trabalhar nessa aula, vamos iniciar com a formação das cidades brasileiras. Então, como que se deu essa formação das cidades? Porque sabemos que as cidades brasileiras nem sempre foram como são atualmente, né? Então, elas precisaram justamente passar por um processo de transformação, de formação, de mudança. Então, e que esse processo não foi um processo que durou dias, alguns meses ou alguns anos, né? Então, ela durou séculos, então demorou bastante todo esse processo para a gente ter essas cidades que nós conhecemos atualmente. Então, nós vimos um pouquinho no capítulo anterior, quando a gente falava dessa formação das cidades, que também no Brasil existe um pouco a questão da diferença, né, de uma cidade para outra. Então, tanto nível geográfico, né, de tamanho territorial, quanto populacional. Tá? Então, tem cidades que são menores, com maior número de habitantes, e outras que são maiores, com menor número de habitantes. Então, as primeiras cidades brasileiras. Então, elas iniciaram logo lá no período colonial, né, onde o Brasil, né, recebeu justamente esse nome de período colonial, porque por causa da questão da colonização. Então, foi bem o início desse processo de chegada dos portugueses no Brasil. Então, a partir desse período colonial, começou a fundação de vilas e pequenos povoados. Então, passou primeiro período colonial, que foi esse primeiro processo de formação. A partir de então, se iniciou essa fundação de vila e pequenos povoados. Então, os primeiros povoados e vilas. Então, eles foram fundados lá na costa brasileira. Então, assim, retomando um pouquinho, quando a gente falou, né? Vamos tentar lembrar. Vamos pensar. E aí, o que será que é costa brasileira? Fundado na costa brasileira. O que será que faz a gente lembrar? Que justamente a ocupação do território pelos portugueses se iniciou no litoral. Então, por isso que esses primeiros povoados e vilas se deu na região litorânea, justamente porque naquela época o grande meio utilizado pelos colonizadores eram justamente os navios, né? Por isso que em história, né, a gente via as grandes navegações, porque era esse meio de transporte que eles utilizavam para colonizar, para conhecer, para ir para outras regiões, tá bom? Vamos lá. Esses locais, no caso, os povoados e as vilas, eles eram fundamentais para a administração do comércio com a metrópole portuguesa. Então, eles faziam, podemos pensar assim, de uma maneira mais conhecida, eles faziam um intercâmbio, uma ligação do Brasil com a metrópole portuguesa. Então, era muito importante. Então, por isso que no início foi importante essa formação dos povos e dos povoados e vilas. Então, a primeira processo de exploração do território brasileiro, quando se iniciou esse processo de exploração
com esses produtos à exportação. Então, foi o que? O pau-brasil. Então, foi o primeiro produto, podemos pensar assim, né, que os portugueses exploraram no Brasil. E, a partir de então, eles exportaram também o pau-brasil. E nós temos também a cana-de-açúcar, que foi também, quando a cana-de-açúcar foi trazida ao Brasil, ela, né, esse tipo de vegetação se deu muito bem no, na nossa no tipo de solo, né, principalmente o solo litorâneo. Então, esses dois produtos fizeram com que os portugueses conseguissem, né, uma boa renda financeira, né? Então eles conseguiram, porque eram produtos muito importantes na época, principalmente a cana-de-açúcar. Então vamos lá. Alguns centros urbanos fundados na costa brasileira nas primeiras décadas da colonização hoje corresponde a importantes cidades. Então é importante a gente, quando a gente fala, né, de costa brasileira, então vem essa parte litorânea. Então todas essas cidades onde elas ficam, né, bem na costa aqui, ó, então na margem mesmo dos rios, então elas são chamadas de cidades litorâneas. Então vamos ver quais foram essas cidades, tá? Salvador, Vitória, Rio de Janeiro e Santos. Então foram as três cidades que iniciou esse processo dos centros urbanos. Tá? Então, foi aí que começou nesse período de década, né, da colonização, foi iniciado esses centros urbanos. Então, foram as primeiras cidades que deram início. Então, aqui nós temos, né, uma imagem que vocês encontram também no livro. Então, uma imagem retirada do livro. Porto de Santos e de São Vicente, em 1615, segundo uma gravura que faz parte do roteiro do almirante holandês Joris van Spielberg. Tá? Então, é uma gravura, é um desenho que foi feito na época, então, representando o Porto de Santos e de São Vicente. Então, crescimento urbano. Então, nós vamos começar nessa próxima etapa, o crescimento urbano. Então, nós vimos das grandes cidades, então, como iniciou esse processo do Brasil sair de colônia para pequenas, né, pequenos povoados e vilas. Então, a partir de que o Brasil se constituiu, né, uma vila, que se constituiu um povoado, não é mais uma pequena colônia, ele não só precisou, mas ele passou também por esse processo de crescimento. Então, o crescimento das cidades. Então, o fator assim muito importante que aconteceu, e se a gente for pensar atualmente também, é um fator muito importante, são as atividades econômicas. Então, as vários tipos de atividades econômicas. Então, elas ajudam, podemos pensar assim, que é o fator primordial, principal, para que aconteça esse crescimento das cidades. Então, assim, como já vimos, no início da colonização, a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar incentivou o crescimento urbano no litoral. Então, vimos isso, que lá no período, no início, lá na colonização, as duas atividades econômicas principais
era a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Então, exploravam e exportavam. Então, fez com que as cidades começassem a se desenvolver, a crescer, e as atividades econômicas também foram se expandindo. Então, outra atividade econômica que fez com que acontecesse esse crescimento urbano, né? Então, lá no século XVII, né, no final do século XVII, início do século XVIII, iniciou a descoberta do ouro, ou seja, a cana-de-açúcar e o pau-brasil já não gerava tanta riqueza assim. E eles descobriram o ouro. Então, daí foi outro tipo de atividade econômica que eles iniciaram. E a partir assim dessa descoberta, desse tipo de atividade econômica, que foi a descoberta do ouro, então começou a surgir o quê? Outras cidades. Ou seja, eles começaram a sair do litoral e entrar mais no interior do Brasil. Então aqui, daí começaram o quê? Com as fundações de outras cidades, que foi a cidade de Sabará em Minas, a cidade de Ouro Preto também em Minas, de Goiás e de Cuiabá. Então foram as cidades mais importantes durante esse período de descoberta, de exploração do ouro no Brasil. Então, e essa descoberta do ouro, ela contribuiu para a ocupação do interior do território. Então, isso é muito importante, porque até então, qual que era o lugar específico que eles habitavam? Eram justamente as costas litorâneas. E a partir de então, eles começaram a ocupar o interior do território. Já lá no século XIX, final do século XIX, início do século XX, começou a exploração da borracha. E a exploração da borracha, então, ela se deu na região norte, de uma forma especial em Belém, né, Pará, e Manaus, Amazonas, tá? Então, foi o quê? Foi o desenvolvimento da cidade da região norte. Então, deu para a gente perceber que eles foram mais a fundo, né? Porque a região norte fica mais para dentro, mais para o interior, ainda mais do Brasil. E lá, no final do século XIX e início do século XX, começou o que? O desenvolvimento das cidades no Sudeste. Então, já começou aqui no Sudeste. E qual que foi o grande produto, né, que trouxe assim riqueza, desenvolvimento e crescimento para o Sudeste? Foi justamente o cultivo do café, e de uma maneira muito especial no Vale do Paraíba, que é justamente essa região que nós moramos, né, que fica mais no interior do estado de São Paulo. Lá em meados do século XX, então bem lá no meio do século XX, começou o quê? Começou a industrialização. Então, quer dizer, então nós vimos, primeiramente, pau-brasil, cana-de-açúcar, depois ouro, né, descoberta do ouro, depois o café, agora chegou a industrialização. Então, a partir desse processo industrial em que as cidades descobriram a indústria, elas começaram a crescer. Então, e as cidades crescendo, as indústrias se desenvolvendo, a população começou a chegar. Por quê? Porque a população queria justamente o quê? Queria trabalhar. E a industrialização ajudou bastante esse processo, né,
de crescimento das indústrias. Então, por exemplo, no Sudeste. Então, no Sudeste permaneceu esse cultivo do café. Por quê? Porque isso foi muito importante para a região Sudeste, tanto que se a gente for pensar, até mesmo atualmente, a região Sudeste, ela tem muito forte essa questão do cultivo, né, do café. E esse cultivo do café, que foi essa primeira proposta da região Sudeste, daí com a industrialização começou a se expandir mais e mais pelo país, né? E assim, expandiu, incentivou o crescimento, porque expandiu, foi para um lado, para o outro, né? E as cidades, né? Com essa expansão da industrialização, da, do, do cultivo do café, que é muito atrativo ainda para nós, com o crescimento das cidades, começou também assim a crescer outras regiões. Então, assim, dá para a gente perceber como que todo esse processo de formação da cidade aconteceu e depois desse crescimento urbano. Então, nós podemos perceber até atualmente o quanto que a indústria ela faz com que as cidades se desenvolvam. Por exemplo, se a gente for até perceber um pouquinho na nossa cidade, que é uma cidade industrial, né, o quanto que ela se desenvolveu com a chegada das indústrias aqui. Então, as indústrias é um fator assim muito importante e que ajuda bastante nesse crescimento das cidades. E assim, né, eu deixei assim no final para a gente perceber um pouquinho essa diferença de como que eram, né, alguns lugares, como que era e como que elas são atualmente. Por exemplo, nós temos aqui a Estação da Luz em 1910 e a Estação da Luz em 2016. Tá? Então, assim, se a gente for perceber, não se houve, né, grandes mudanças no, no monumento ali, né, na Estação da Luz em si. Mas a gente reparar ao redor, quanto houve, né, essa mudança. Então, a Estação da Luz, no centro da cidade de São Paulo, existe desde 1867. Então, ela funcionava como eixo de ligação entre as fazendas de café do Vale do Paraíba, a capital paulista e o Porto de Santos. Servia de importação e exportações brasileiras. Ainda é uma das principais ligações na estrutura de transporte ferroviário, compartilhada por São Paulo e cidades vizinhas. Tá? Então, assim, a Estação da Luz, ela foi muito importante, né? Não só foi, podemos pensar que é ainda muito importante nesse processo de crescimento urbano, né? De transportar e exportar mercadoria de um lugar para outro, né? No sentido, né? Vale do Paraíba, capital paulista e Porto de Santos. Então, ela fazia essa interligação entre essas cidades, essas regiões aqui do estado de São Paulo. Aqui também, de exemplo, né, que foi uma cidade que, que fez parte, né, desse crescimento das cidades, né, desse crescimento urbano. Então, nós temos aqui, ó, né, na foto de 2015, é possível perceber a arquitetura de estilo colonial em São João del Rei. Então, aqui, para a gente ver também, assim, que é uma cidade que ela preservou esse estilo colonial, né, de como que eram as casas naquela época, né, em que o Brasil não era um país, mas era uma colônia. Então, a gente vê ali nas fotos
as casas não têm quintal, não tem muros altos, como as nossas casas de agora, grades e tudo mais, né? Então, é uma cidade fundada no auge de exploração de ouro no Brasil. Então, nesse período da exploração de ouro no Brasil, essa cidade ela foi muito importante, porque ela foi fundada justamente nesse período. Então, assim, isso daqui é um pouquinho do que nós vimos, né, nesse capítulo 5, na página 55 e 56, e que na próxima aula nós vamos continuar o capítulo 5, vamos entrar um pouquinho sobre a questão das funções da cidade, né? Então, nós vimos um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento, né? Como se deu esse processo de formação e desenvolvimento da cidade, e depois do crescimento urbano, né? Então, como se deu esse processo do crescimento. Então, como que os produtos, a indústria e tudo mais fez com que as cidades crescessem. E na próxima aula nós vamos então ver um pouquinho sobre as funções das cidades e as relações entre cidades e entre as cidades e relação da cidade com o campo. Então nós vamos tratar um pouquinho esse assunto. Então, assim, é bom estudo para vocês. Tem uma atividade lá na página 55 para vocês estarem respondendo, tá bom? E assim, e que vocês façam uma leitura dessas duas páginas que nós conversamos hoje para retomar um pouquinho mais esse assunto. Então, até a próxima aula.